Ok, eu sei que o título desse vídeo pode parecer absurdo pra você que tá assistindo ele agora, porque a gente tá falando do personagem mais querido desse desenho e falar que a morte desse personagem salvou o desenho é bem esquisito. Parece que a gente tá comemorando a morte do cara, mas não é isso, não é por aí. Quando apenas um show lançou, a gente jamais esperaria que esse cara salvaria basicamente o universo inteiro e a vida que todos os outros personagens lutaram bastante pra conquistar. Como você bem se lembra, o universo de apenas um show ia ser resetado, mas aí o Pyrolito se sacrificou e salvou esse reset. Mas não é sobre salvar os personagens desse desenho que a gente tá falando nesse vídeo. O sacrifício do Pyrolito foi muito maior do que simplesmente salvar a vida daqueles personagens. Essa tragédia que marcou o fim do desenho salvou literalmente o desenho todo e tudo que ele construiu ao decorrer dos anos. Para pra pensar comigo, você provavelmente começou a assistir apenas um show quando você era uma criança remelenta que assistia durante o almoço, e aí você foi crescendo e naturalmente largando o desenho porque você simplesmente não assistia mais desenhos. E aí um tempo depois, quando você já estava distante de assistir desenhos de uma maneira geral, você foi notificado de alguma forma que apenas um show ia acabar e bateu aquela nostalgia e aquela curiosidade sobre como seria o fim desse desenho que te marcou. Aí o fim do desenho chegou, você se animou para ver o que aconteceria e, enfim, aconteceu. Você, espectador, viu que no episódio final, o personagem mais inocente e querido de apenas um show morreu para salvar a vida de todo mundo. Isso com certeza foi um choque muito grande que deixou você com muitas perguntas na cabeça. E a primeira dessas perguntas provavelmente foi: o que diabos aconteceu para que o desenho chegasse nesse ponto? O que se sucedeu nesse período que você não assistiu mais apenas um show para que terminasse dessa maneira cruel no seu último episódio? E de repente, apenas um show, desenho que você não se interessava mais porque você simplesmente cresceu, voltou a ser interessante pra você, porque você queria muito descobrir como o desenho chegou na morte do Pyrolito. Se você se identificou com essa história que eu falei, saiba que você não foi o único, isso aconteceu com diversas pessoas. A morte do Pyrolito retomou o interesse de diversas pessoas em reassistir ou assistir os episódios a partir do ponto que essa pessoa tinha parado quando era adolescente e entender as etapas que esse desenho passou até chegar de fato na morte dele no último episódio. É como se essa tragédia tivesse retomado o interesse de toda uma fanbase desse desenho excelente que geral já tinha dropado a essa altura do campeonato. Essa morte do Pyrolito foi uma tragédia necessária para esse desenho voltar para os holofotes. A morte do personagem mais inocente da série representa muitas coisas além de só despertar de novo essa vontade de assistir apenas um show. Essa morte também representa um sinal de que você cresceu. A morte do personagem mais inocente da série é como se fosse uma metáfora de que o seu lado criança inocente também tá morrendo junto com ele. Foi um feito muito pontual da série, porque os criadores sabem que a maior parte do público deles era muito criança e anos depois, conforme apenas um show foi passando, eles estavam mais velhos e iam entender o choque da morte desse personagem. O choque de realidade que esse desenho não é mais um simples desenho bobo que você assistia quando era criança e agora o desenho tá abordando um tema muito sério como a morte de alguém. Apenas um show nesse movimento de matar o personagem mais inocente representou basicamente a vida real. No começo, a gente é criança ou pré-adolescente e acha que a vida é um morango, e no dia seguinte a gente está tratando de diversos problemas sérios na vida, como emprego, tragédia, romance e etc. Apenas um show acompanhou todo o seu crescimento e marca toda a seriedade que você vai ter que enfrentar daqui pra frente na sua vida com a morte do personagem mais inocente. E você percebe a metáfora disso? Isso é bem profundo. E olhando pro cenário de hoje, de 2025, a gente tem especulado pela internet que apenas um show vai continuar e a gente vai ter todos esses personagens interagindo de novo. Com certeza esse suposto novo desenho vai tratar de coisas mais maduras e o público-alvo dele não vai ser necessariamente infantil. E isso vai acontecer porque os criadores sabem que o público deles majoritariamente está mais velho hoje. A morte do Pyrolito marca essa transição de público-alvo porque é um tema mais sério. É a transição que precisava para apenas um show voltar a fazer sucesso em algum desenho futuro que os criadores vão inventar quando o dinheiro deles acabar e eles estiverem precisando de mais. E eu te faço uma pergunta: como teria sido se o Pyrolito não tivesse morrido e o final de apenas um show fosse 100% feliz? A resposta é muito nítida. Apenas um show teria acabado de maneira vazia, sem nenhuma grande mensagem, algo que vai no caminho contrário sobre o desenho todo. Todo episódio de apenas um show tinha uma mensagem, seja ela nítida ou escondida, e apenas um show merecia um final bem marcante igual foi. E a maneira que eles encontraram de fazer esse final marcante foi fazer essa alusão sobre
sobre o nosso crescimento, sobre como a gente passou por diversas fases da vida enquanto apenas um show ia acontecendo, sobre como a gente vivia coisas mais bobas no dia a dia enquanto assistia um desenho bobo na TV, e sobre como agora a vida é mais complicada, simbolizando a morte da nossa inocência no mundo real e ensinando pra gente que nem tudo tem sempre um final feliz. Em poucas palavras, a morte do Pyrolito foi responsável por salvar o desenho todo e fazer desse desenho ter o final marcante que ele merecia.